Tudo bem, Carlos? Ô, Márcio, tudo bom? Tudo. Bom, estamos começando mais um papo sério com os Com os carecas. carecas. Eu sou O Márcio de papo é Vitor sério Cruz. mesmo, hein? Esse é o nosso amigo pastor Carlos Alberto Loureiro, não é isso? Evangelista Márcio Abduche. Olha só, hein? Amém. Amado, Mas vamos lá, qual é o nosso tema hoje? hoje o nosso tema é um tema muito intrigante, é um tema muito interessante. Nós vamos aí ensinar sobre a palavra viva, uma palavra bem eficaz, e ela está viva, ela está bem perto da gente, quando a gente menos espera, está bem próximo. Nós vamos tocar um pouco no assunto sobre o Salmo 23 e o Salmo 91. Amém. Dois salmos maravilhosos que muita gente ainda não sabe o poder que tem sobre a declaração desses dois salmos, né? É verdade. E lembrando que aqui a gente não está aqui para criticar ninguém, Não, postura, costumes nenhum. Estamos não. aqui para esclarecer, para mostrar que sempre tem algo além, sempre tem algo mais, né? O Senhor sempre tem algo mais para nós, né? Até porque nós vamos falar dele, ele é a palavra, né? Isso mesmo. Se fez carne, sangrou, morreu numa cruz e ressuscitou. Né? Amado, deixa eu contar um testemunho para entender por que nós vamos tocar nesse assunto. E eu quero contar isso, que é muito interessante. Quando eu era criança, por volta de 10, 11, 12 anos, eu era bem criança, bem jovem mesmo, na casa dos meus pais, na sala de jantar, tinha ao lado tinha uma sala de estar, mas assim, mais convívio da família. E ali tinha uma lareira. Em cima da lareira tinha um pedestal e uma Bíblia aberta. Como essa que eu estou aqui atrás. Quase isso. Só que ela era de madeira, o pedestal, e a Bíblia totalmente aberta. Ela estava numa posição de 30 graus, mais ou menos, mas estava aberta. Em cima da Bíblia tinha um quadro enorme, grande, bonito, assim, decorado, que minha mãe tinha pintado, né? Ainda deve estar lá nesse quadro, mas quadro lindo, maravilhoso, que minha mãe fez, né, para enfeitar ali um momento da lareira. E embaixo tinha a Bíblia aberta. O incrível é que a Bíblia estava aberta no Salmo 91. E eu achei interessante, porque sempre tinha um Salmo 91. Sempre estava aberto ali. E aí teve um dia... Espera só um pouquinho, eu preciso pegar um carregador, que agora que eu vi que o meu celular está com 10% de bateria. Um minutinho só. Senão eu vou ficar sem bateria na Bíblia de novo. Ah, não dá, não. Então, ali estava aberta a Bíblia e no Salmo 91. Teve um dia que eu peguei e resolvi dar uma olhadinha na Bíblia, né, e folhear a Bíblia. Quem não tem uma Bíblia dentro de casa, né? Essas Bíblias elas costumam ser muito bonitas, né? São Com a borda dela borda de dourada. ouro. Eu É, lembro que eu uma vez na casa de um amigo eu folhei, ela era toda ilustrada, ela tinha ilustrações coloridas, era uma coisa um livro muito bem feito e muito bonito. sim, com excelência, certo? Então, até que na frente da Bíblia, né, ela tinha a imagem de Nossa Senhora segurando Jesus, essa Bíblia da minha mãe, né? E ela é pesada. Se jogar aquela Bíblia na cabeça de alguém, mata. Tão Sim, elas são pesada que é. grandes, elas Você são tem bem uma grandes, né? noção. Então, então é o seguinte, né? É o peso da Bíblia. Então ela estava aberta ali, e aí eu resolvi folhear a Bíblia.
no momento errado, na hora errada, no dia errado, né? A minha mãe passou lá e me deu uma maior bronca. Ela falou assim para mim: olha, não mexa na Bíblia, não tire a folha, não tire esse salmo da aparição. Eu disse, mas por quê? Porque esse salmo 91 protege a casa. Bom, por que eu estou contando isso, né, nesse momento? Porque, assim, nós temos que entender de que Deus não é um Deus que fica aberto numa Bíblia, certo? Ali, assim como se ela fosse a proteção. Então, o motivo de eu querer tocar um papo sério como o dia de hoje é que a palavra do Senhor, ela está viva e ela está no nosso coração e na nossa boca. Não muita gente pega o Salmo 91, eu vou falar do Salmo 91, por favor, você fale do Salmo 23, para, né, poder equilibrar, mas eles põem esses dois salmos principais, inclusive está em Oséias 4, se não me engano, Oséias 4, fala sobre pegada na areia, as pegadas na areia. Esse também é uma passagem na Bíblia que muita gente pega, põe numa folha de flâmula, põe atrás da porta, põe na parede, uns fazem quadro, outros fazem umas bibliazinhas pequenininhas com Salmo 23 e crê nisso. Glória a Deus que crê. Deu para entender? Tudo bem aí? Então, assim, a palavra de Deus estar numa flâmula, ou então algo imprimido, é bênção. Mas isso, estar numa flâmula, tá vendo? Uma flâmula assim. Essa daqui. Estar numa flâmula, pendurado atrás de uma porta, ou então atrás de uma janela, de uma parede, e achar que a flâmula, ou então os dizeres, sem ter o entendimento dela, né, da proteção, a gente precisa ensinar que não é bem assim. Não, essa aqui eu ganhei de um grande amigo meu, pastor Arnaldo Luiz Rodrigues, Igreja Batista Águas Cristalinas, dele e da esposa dele, a Neuza. Mas aqui está falando os nomes do Senhor, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Só que está tudo em inglês, né? Jeová Rafá, Jeová Sidkeni. Né? E aí a tradução está em inglês. Então tem uns que dá para repetir, né? Eu não sei de cor isso não. Minha provisão, minha paz, né? E por aí vai. E depois escrito com certeza em hebraico também. É uma linda flâmula. Bonita. Tem gente que faz isso com a palavra do Senhor. Entendeu? Mas não é proibido a gente ter uma flâmula dessa pendurada. Não pode e também não é proibido a gente deixar a Bíblia aberta. Não pode acreditar que fique aberta, que isso funciona. Que fique aberta no último capítulo, no último texto que a gente leu. Então, eu li lá 1 Pedro 5,18 e acabei de ler e deixei ela aberta ali. Mas o que está falando naquele texto passou pela minha mente, aí eu vou, né, meditar, vou ruminar aquele texto e ele vai estar no meu coração. Então é bom, deixa a Bíblia aberta mesmo, mas antes de abrir, leia antes. Queria ler um versículo aqui, porque tem ainda, muita gente ainda tem esse costume, né, de deixar, né? Mas a gente precisa lembrar o que está escrito aqui em 2 Timóteo 3, 16 ao 17.
Vamos lá, E vamos abrir a Bíblia. É posso bom a ler? gente ter Quer a que eu te Bíblia pegue? como testemunho. Como é que é? 2 Segunda Timóteo Timóteo 3, 16 e 17. Você lê? Ou eu Leio. leio? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso Então, mesmo. não é só o Salmo 91 que importa, o Salmo 93, Isso. toda a Bíblia é importante. Por isso que eu falei antes. Pode deixar ela aberta, pode colocar ela num pedestal, mas deixa ela aberta na última página que você leu. Seja no Gênesis, seja no Apocalipse, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento. Isso mesmo. O que a gente... Saúde. O que a Obrigado. gente precisa entender que, assim, tem muita gente também que não tem o entendimento do que está sendo colocado ali. Tem muitas pessoas que compram, por exemplo, as flâmulas, compram esses cartazes que tem o Salmo 23 e o Salmo 91 e coloca, porque muitas outras pessoas falam sem o entendimento. Olha, compra essa flâmula, compra esse cartaz, põe atrás da porta que ali nenhum mal vai entrar e vai proteger a casa. Então, assim, o que a gente tem que explicar? Não, amém. Quer colocar a palavra do Senhor para dentro de casa é importante. O que não se pode fazer é acreditar que apenas uma flâmula ou um cartaz dentro da casa, só ele Ou a por Bíblia si somente só, aberta no Salmo 91. isso, os salmos, então, alguma coisa que possa crer, apenas por simplesmente estar aberta, vai resolver alguma coisa. Então, nós temos que ensinar que é abrir, amém, mas tem que ler com entendimento. Então, por exemplo, tem o Salmo 91, que é o caso aqui, que eu quero poder falar algo a respeito. Vou abrir aqui, ó, Salmo 91. Estou com a palavra do Senhor. Só antes de você falar o Salmo 91, eu queria ler o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ela precisa estar dentro do coração. Sim, dentro do coração. E tem que ser declarado, confessado com a boca, não por pensamento. Sim. As pessoas têm que entender que quando você lança uma palavra audível, você está lançando sementes. E como nós estamos também em plano espiritual, quando você lança uma palavra, tal qual você não vê a palavra, você conhece a palavra, mas ela tem um poder. Então, assim, toda palavra tem um poder. A Bíblia também fala sobre a língua. A língua, ela profere, né? A maldição e a bênção, né? Então, cabe nós decidirmos o que vamos lançar da nossa língua. Então, quando você tem algo para lançar no plano espiritual, tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque todas as palavras têm vida. Quando você planta, certamente, você vai colher do fruto que você lançou, o mesmo fruto. Então, se eu lanço da minha língua uma palavra de amor, no tempo certo, esse amor vai voltar para mim. Entendeu? É o que acontece com a palavra de Deus. Quando você quer algo, buscar algo, você lança a palavra, certo? Relacionada àquilo que você deseja, àquilo que você sonha, e Deus faz com que essa palavra, no tempo certo, acontece, claro, né? No tempo certo, na palavra de Deus, acontece e volta para você. Só que incrível que Deus é um pouco meio exagerado, né? Então, ele sempre vem superabundante, transbordante daquilo. Então, isso é sério, é um papo sério. E temos que lembrar, né, que a palavra do Senhor, mesmo você tirando versículos, textos da Bíblia e usar
de forma errada, Ah, é. você pode usar para amaldiçoar. E o grande exemplo foi de Jesus, quando foi tentado, que ele estava em jejum de 40 dias, ele foi tentado por Satanás, Uhum. e Satanás deturpava a palavra de Deus e usava os versículos Da para Bíblia. induzir a É. Jesus para que Jesus errasse. Mas ele sabiamente rebatia o intento maligno de Satanás com a própria palavra do Senhor. E a correta. E venceu ali, com a palavra Venceu. do Senhor, usando ela no sentido correto. Isso tem que tomar Não tentar o muito Senhor, cuidado. meu Deus. Muito Nem só cuidado. de pão viverá o homem. É. Não? Então, assim, é a troca da mentalidade em relação aos dias de hoje. Nós estamos tão acostumados desde criança a escutar sempre o beabá que os professores, glória a Deus pelos professores, estudam a respeito disso, né? Do português, inglês, matemática, história, filosofia, né? Todas as, né? Matérias possíveis. Então, você está acostumado, desde criancinha, a escutar, né? Até chegar uma pessoa e lançar uma vida diferente, né? Uma nova criação, né? Que é, como nós tínhamos falado anteriormente, né? No papo sério anterior, que é o Romanos 10, 9, 10, né? A salvação. Quando você converte a tua vida do natural para o sobrenatural, que é a vida de trevas, para o reino de luz do Filho do amor de Deus, né, que é Cristo, você tem, praticamente já entrou dentro de você uma mentalidade diferente. Então, você tem que mudar a sua mentalidade com a palavra. Então, vai haver na cabeça? Vai, porque tem muita coisa que de tanto ouvir sempre aquilo, né? Beabá, de repente aparece um Y, um W, um Z, que falei, nossa, eu nunca ouvi falar nisso, mas a palavra ela vem para nos corrigir, né? Ela vem para nos transformar de dentro para fora para uma vida Para nos melhor. corrigir, para nos instruir, Isso, para fazer de ensinar. volta o caminho correto. Isso. Eu lembro que nesses dias atrás aqui, eu recebi um videozinho onde mostrava uma sala de aula de crianças chinesas. Ah, E aí o filme vai na direção de um menininho. Ele está com o livro na frente, onde ele abria a página, ele fazia assim com as mãos, né? Do livro, como se estivesse pegando tudo que está escrito ali assim e passava na cabeça. Aí ele virava a folha, pegava assim com a mão e passava como se ele estivesse pegando todo aquele conhecimento, toda a sabedoria, tudo que está ali dentro daquele livro, para pôr na cabeça dele, né? E eu vou te falar, quando a Bíblia fala, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. isso A mesmo. minha avó foi a primeira a se converter na minha família. E minha avó sempre morou em fazenda. Naquela época tinha-se a ideia de que a mulher não precisava saber ler, né? Ela só precisava sempre fazer conta para não ser enganada no dinheiro, né? E nas quantidades. Então minha avó não aprendeu a ler. E ela se converteu e era uma mulher que tinha uma fé, porque ela falou assim: eu não sei ler, mas eu presto atenção em tudo que é falado. Olha. E de tanto ela pedir para minha mãe ler para ela o Salmo 91, ela sabia de cor. Salmo 91. Salmo 91 e mais algumas outras passagens bíblicas ela sabia de cor. Mas Opa, deu uma travada. Carlos está travando. Travou. E aí minha avó, ela levava a Bíblia para a igreja e quando chegava lá, ela sempre entregava a Bíblia para alguém, para abrir a Bíblia para ela, e ela ficava com a Bíblia aberta na mão, no texto que estava sendo falado lá na frente. Mas ela prestava muita atenção e depois ela chegava, ela marcava o texto no local, qual era. Ela chegava em casa, antes de dormir, ela chamava minha mãe ia lá e ela falava:
foi esse texto que foi falado na pregação hoje, que foi lido. Eu quero que você leia para mim de novo. Aí a minha mãe lia junto com ela. E meu pai não frequentava nada, né? Mas ele não deixava minha mãe ir. E a minha mãe ela era suprida com a palavra nesse momento que ela lia para minha avó, né? No entanto, minha mãe era convertida, minha avó era convertida e a gente seguiu o caminho, né? E qual era O o caminho dela salmo? também, né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque a minha avó já teve a vida dela também de ter esse costume de ter a Bíblia aberta dentro de casa, Aham. com o objetivo de que aquele salmo que fala da proteção de Deus, que Uhum. fala do cuidado de Deus, que mostra que ele é um refúgio, né, de fortaleza para nós, protegesse a casa. Não, essa proteção ele vem, mas porque nós cremos nela, porque nós lemos o que está escrito ali e guardamos no nosso coração. Aí Muito sim, bom. né? Aí a gente vai poder até caminhar no vale da sombra da morte e não ter medo nenhum. Aê! Entendeu? As É isso pessoas aí. têm que entender o que isso significa. Uma proteção de Deus não está apenas em 2 salmos. A proteção de Deus está naquilo que você crê e está dentro da Bíblia. Então, se você crê que a Bíblia está dizendo a respeito de você, porque a Bíblia fala ao teu respeito, né? Ao nosso respeito. Eu creio que a palavra se movimenta. Uma coisa eu gosto muito de ver ministrações de grandes pastores, né? De grandes ministros. Um dos ministros da palavra que eu gosto muito de escutar, que foi traduzido também pela Soso Produções, não estou aqui fazendo propaganda, mas é muito bom, que é É. o de Então, John então vamos Bevere. fazer propaganda. Entre no Já, YouTube e procurem Soso Produções. Soso Produções. São traduções de grandes pastores Maravilhosos, gente. Maravilhosos. da África do Sul, da Rússia, dos Estados Isso. Unidos É e Thiago traduzidos para o Samico. português. Grandes Thiago sabedorias que Samico. esses homens É, entregam, traduzidos para que a gente possa ouvir. Mais muito uma bom. vez, Soso Produções. Então, a Soso Produções, Thiago, né, o Thiago Samico, ele traduziu John Bevere. E uma das traduções de John Bevere foi relacionado ao equilíbrio, né, sobre toda a palavra que sai da boca de Deus nos envolve. Então, ele estava contando lá, certo, através do ensino dele, que quando nós lançamos palavras de Deus, palavras da Bíblia, nós lançamos muitas, né? Por exemplo, a palavra, como eu estou falando agora, falei tantas palavras até se formou frase. Então, quando você lê a palavra do Senhor, a frase da palavra, você está lançando cada palavra ao teu redor. Então, o que ele me ensinou ali naquele momento de ministração? Que você, quando lança palavras de Deus, você lança ao teu redor num equilíbrio. Depois que você lança a palavra, você está plantando ao teu redor. Está entendendo? A palavra está em equilíbrio. Então, toda vez que você lê a palavra do Senhor com palavras escritas na Bíblia, Deus, ele se movimenta pela sua palavra. Fora da sua palavra, ele não pode movimentar, ele não pode agir. Então, ele age de acordo com aquilo que você lança ligado à palavra dele. E isso te deixa num plano espiritual nivelado, certo? Para aquilo que você deseja. E a palavra nivelada a você, ela vai se manifestando quando você entra em adoração e em louvor. Tá entendendo? Isso eu aprendi numa das ministrações de John Bevere. Isso me trouxe a memória justamente do assunto de hoje. Se você coloca, por exemplo, um papel esquecido, vamos dizer que está esquecido, porque no momento que você compra, põe na parede e não lê mais ele, só mais acredita que lá vai proteger, não vai.
A não ser que você toma a mania, vamos dizer assim, algo da tua vida, de você ler a palavra e buscar entender o que ela está escrito, para que ela se manifeste por aquilo que você está buscando. Então, por exemplo, eu vou ler, eu vou ligar primeiro, Salmo 91. Enquanto você liga aí, é igual um ventilador. Eu comprei um ventilador, levei para minha casa, coloquei ele lá em cima do móvel e tá aquele calorão. E eu olho para o ventilador. Agora, se eu não levantar e ligar o ventilador, não vai adiantar nada. Não é? Não vai adiantar nada. Ele vai ficar lá parado, olhando para mim, eu olhando para ele, e ele fala, meu, eu não ajo sozinho. Você tem que interagir comigo. Aí você vai lá, liga o ventilador, regula a altura dele, né? Você coloca a velocidade que você quer, você coloca ele fixo ou ele se locomovendo, se movimentando, e aí você vai tirar o benefício do ventilador. E a mesma coisa é a palavra do Senhor. Entendi. Você coloca ela aqui em cima. Agora, se você não interagir com ela, como você interagiu com o ventilador, e teve o refresco, a palavra do Senhor também é refresco para nós. Sim. Né? Ela também é refresco. Só que da mesma forma que eu tenho que ligar o ventilador, regular, não sei o quê, a palavra também. Também tenho que movimentar a palavra, eu tenho que buscar aquilo que eu quero na palavra do Senhor. E só lembrando mais uma coisa. Ela fala de qualquer assunto que a gente quiser. Ou que a gente tiver com necessidade. É incrível como a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse, todas as áreas das nossas vidas. Todas. Todas. É incrível. Você está buscando, por exemplo, um conhecimento em economia. Bíblia tem. Sobre cura indiscutível. Bíblia tem de Gênesis Apocalipse. Se a gente entender a palavra. Aí tem todas as áreas. Poupança. Eu estou falando na parte que na atual que nós estamos passando, essa pandemia, né? Que, por sinal, sobre isso também está escrito na Bíblia. Os dias difíceis. O que aconteceu, o que vai acontecer daqui para frente. Então, tem muita coisa. Eu creio que nos momentos de hoje, a gente falar um pouco sobre a proteção de Deus e falar um pouco que Deus cuida da gente, eu acho que é primordial nesse papo sério. Olha, como eu gosto de estudar a Bíblia, eu estava estudando sobre algumas coisas a respeito dos contextos da Bíblia, né? E por estudo, a Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias. E ele fala também que nós temos que nos preocupar no dia de hoje, porque amanhã a ele pertence. Esquecer do passado, que já passou, não tem mais como voltar. Então, se você plantou no passado, um dia você vai colher hoje, né? Ou, dependendo, né? Do dia. Então, haverá o dia certo da colheita que você plantou. Mas, se errou, peça perdão. Né? Peça perdão. Daqui para frente, começa a plantar coisas boas. Porque você vai colher do fruto que você plantar. Você não vai plantar, por exemplo, amor e não vai colher saudade. Não. Não tem. Você vai plantar amor e vai colher amor. Né? Então, assim, a gente tem que entender o que a gente está plantando. Né? Mas hoje eu quero plantar algo na vida de pessoas. Não sei por quanto tempo isso vai ficar. Por exemplo, a pessoa, ela vai ler, quem sabe ela queria ler amanhã, depois amanhã, e assim por diante, ela vai querer ouvir isso também. O plantio vai de acordo com a fé da pessoa. Ela quer ouvir hoje, quer ouvir amanhã, vai continuar recebendo da mesma forma. Porque a unção, ela não chegou através de uma palavra, ficou ali só para aquele dia e acabou. Não, a unção, ela é contínua. Depende da fé da pessoa, né? Não é isso, pastor? E uma coisa importante, vamos dizer assim,
Se eu sou uma pessoa que tinha esse costume de deixar a Bíblia aberta em qualquer parte, ou no Salmo 91, no 23, mas um dia, né, eu ouvi o Papo Sério falando sobre a necessidade de ler a Bíblia e fui ler a Bíblia, né? E aí, quando eu começo a ler a Bíblia, olha o que fala em Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Salmo. Lucas 24, versículo Lucas, 25. desculpa. Tá vendo como a palavra ela é viva? E por que que ele abre o nosso entendimento? Porque olha o que diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá Mas vendo? quando a gente começa a ler a Bíblia, aí a gente vai para o Lucas 24, 25. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. É maravilhoso. 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 Bom, Mas vamos lá no Salmo 91. Salmo 91, eu quero dar um entendimento, algo muito espiritual, sobre o que o Salmo 91 tem de poder, tá ok? Vamos, vou citar alguns versículos que são muito comentados em relação. O primeiro versículo se pendura numa flâmula. Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Continua lendo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu quero primeiro entender esse ponto, o 2, em relação ao primeiro. O 2 diz assim: direi do Senhor, Senhor Deus, direi dele, dele estou dizendo, ele é o meu Deus. Não é Deus, ele é meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é minha fortaleza e nele confiarei. Olha, essa passagem na Bíblia que fala que eu não preciso de mais nada. Ele é o meu refúgio. Nele, ele é meu Deus. Nele, eu tenho a minha fortaleza. É nele que eu confio. Então, assim... É nele que eu deposito minha fé. Minha fé está nele. Quando a gente lê a palavra do Senhor, toda fortaleza, todo momento de proteção é manifestado naquele momento. Quando você busca algo, você encontra, mas sempre na palavra. Então, quando você coloca o Salmo 91 aberto, e quando você vai ler, você vai ter a confiança da proteção dele. Mas para você ter a confiança da proteção dele, do refúgio, na sombra do Onipotente, você tem que declarar, você tem que buscar esse para dentro do teu coração e falar com convicção de que ele vai te proteger. Isso, Salmo 91. Olha, o 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Estou sem meu óculos, mas eu consigo ler. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deixa eu fazer um comentário sobre o versículo 3. Pode fazer.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Uhum. Nós Então, estamos em hoje guerra. nós estamos vivendo um momento aí de peste perniciosa. Sim. Aí você fala, puxa, mas o meu irmão pegou a doença, eu peguei a doença, o meu tio, meu amigo, meu vizinho. Cadê essa libertação do Senhor? Muitos vão perguntar. Muitas coisas de Deus, elas acontecem sempre com um propósito. Por exemplo, eu estou em quarentena, estou em home office em casa, a gente está tendo todo o cuidado, a gente só sai na necessidade. Mascarado. Que nem cheguei hoje eu fiquei de plantão no trabalho, então eu voltei, primeira coisa que eu fiz, subi, tomei banho, troquei de roupa, né? A gente tem todo o cuidado. Nossa, mas o Senhor não te livra? O Senhor não te protege da peste perniciosa? Por que você tem todo esse cuidado? Eu falei assim, porque a gente tem que ser prudente. Sim. Agora, se o Senhor me falar, vá em tal hospital, entre lá e ore por uma pessoa ali. Eu vou e vou orar. E sei que ele vai me livrar da peste perniciosa. Eu estou em obediência, estou entrando no ninho da cobra e ela não vai me picar. Ou se ela me picar, como picou o apóstolo Paulo, e não fez dano na vida dele. Porque ele... Porque eu estava em obediência, seguindo Sim. um propósito dele. Agora, se eu atentá-lo, como, né, aconteceu com Jesus lá no momento da tentação, que ele fala, se joga daqui. Que Como está essa escrito, se pedra você transforma em tropeçar pão. numa pedra, o Senhor Transforma em enviará pão. anjos. Aí É. ele, né? É. Aí ele fala, não atente o Senhor teu Deus. Quer dizer, você não é porque existe essa palavra que eu posso ir fazendo o que eu quero, não é assim. Não é, não. Né? Não é assim. Mas se o Senhor te colocar numa situação para você ir orar por alguém, para você... Por exemplo, a gente entregou cesta básica para 17 famílias. E a gente ia. Debaixo de uma... Num, embaixo de uma necessidade. A gente estava fazendo a E obra do Deus Senhor. enviou. Né? É. Estávamos fazendo o trabalho dele. Não perguntamos para ninguém se alguém estava doente. Não vou chegar perto. Ficava a campainha, saiu, irmã, tá aqui sua cesta básica, tá tudo bem aí, precisa de alguma coisa, tal. Às vezes conversava um pouquinho, porque a pessoa está querendo conversar. Muitas convidaram a gente para entrar, mas a gente falava assim, não, é melhor não. Outra, porque a gente tem mais cesta básica para entregar. Então, eu não estava nem um pouco preocupado com essa situação. Mas, por exemplo, hoje eu fui trabalhar, na volta, né? Preferi pegar um Uber do que vir de metrô e ônibus. Aproveitei que eu estava no Uber, já parei num mercado, comprei algumas coisas que precisava aqui para casa, para não ter que sair de novo. É isso aí. Né? E assim a gente é prudente e a gente está embaixo de obediência, embaixo da guarda do Senhor. A prudência também é um princípio de Deus. Também é do princípio de Deus. Isso mesmo. Ser prudente é um princípio de Deus. O que nós estamos explicando aqui é o poder que a palavra tem quando você obedece uma voz, né? E quando você lança palavras para que ela se manifeste, entendeu? Muita gente também tem perguntado muito para mim, fala assim, Márcio, me fala uma coisa, a Bíblia, eles falam, né, que a Bíblia realmente porque, assim, deixa eu ver se eu consigo explicar direito. Eu saio pela rua e eu sempre prego a palavra do Senhor. Eu nunca deixei de pregar, né? Porque a mesma forma que eu recebi e transformou a minha vida, eu desejo para outras pessoas a mesma transformação. Então, eu tenho muito pregado Romanos 10, 9, 10, que é aceitar Jesus.
E quando eles aceitam Jesus, glória a Deus por isso, eu sei que o céu faz festa, né? Naquele momento eu também, nossa, eu fico vibrante. Eu ensino eles a como se deve orar, como se deve ler a Bíblia, nunca deixar a Bíblia. Eu falo assim, olha, aquela Bíblia que você tem da tua casa, você tem uma Bíblia, né? Eu falo assim, eu tenho. Tira ela de lá, não deixe ela aberta num salmo, ou então numa palavra que você acha que estando aberta, a palavra vai sair da Bíblia e ela vai se movimentar por si só. Não. Você precisa colocar em prática as palavras escritas ali. Porque para muitos é um livro comum, mas para outros é uma proteção quando você lança a palavra. Então, assim, eu sempre tenho ensinado de que a palavra ela não é uma escrita escrito por homens, porque muita gente acha que é escrito por homens. Sim, é escrita por homens, mas inspirado por Deus. Então, é uma forma de Deus se comunicar com os homens, foi pela escritura, como um poeta. Se eu, por exemplo, meu apelido era poeta, né? Então, muita gente me chamava de poeta porque eu escrevia poesias e me identificava o sentimento. Para mostrar o que eu estava escrito, a pessoa tinha que ler o que escrevia, para entender o que eu estava querendo escrever e passar que tipo de mensagem, né? Então, a Bíblia é a mesma coisa. Tem um grande escritor, né, chamado Deus, e ele escreveu, né, um livro milenar, certo? Só que esse livro tem vida, porque se a gente perceber, tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo nos dias de hoje. Só que tudo que também está escrito na Bíblia é uma proteção, porque ele sabe que vai acontecer na tua vida, certo? Então, se você ler a Bíblia, aquilo tem uma proteção exata para aquele momento, né? Por isso que nós temos que ler a Bíblia e praticar da Bíblia. Praticar como? Leia, creia no coração, guarde a sua fé. E quando aparecer o dia mal, você já sabe como deve passar por aquele momento mal, entendeu? Então, eu tenho ensinado essas coisas. Olha, se você tem uma Bíblia dentro de casa, não deixa aberto simplesmente ali numa palavra, achando que as palavras vão sair da Bíblia e proteger as tuas paredes. Não vão. Você tem que declarar a palavra para ela se manifestar. Porque quando você lê a palavra, você está lendo sementes. E você está lançando as sementes para fazer, movimentar um equilíbrio de proteção. E ela vai se manifestar naquilo que você busca. Então, o Salmo 91, o Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso você agora vai dizer. Mas o Salmo 91 fala da proteção de Deus sobre aquele que crê. Então, se você crê que Deus protege, leia com entendimento, busque o entendimento disso e lance não para o pensamento. Ah, mas eu quero olhar para o pensamento. Amados, agora é amados, né? Amados, Deus conhece os nossos pensamentos, mas a Bíblia fala que nós temos que declarar a palavra. Quando nós declaramos a palavra, nós colocamos a fé em prática. Tá entendendo? Opa! Fala. Tito 2:1 fala assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E qual é a sã doutrina? Não, a sã doutrina é o que está escrito na Bíblia, mas é o que você está falando. Fale a palavra. Aí ele fala, e fale de acordo com a sã doutrina. Para eu falar com a sã doutrina, eu preciso ler. Justamente. Eu preciso ler. Olha, deixar a Bíblia ali, ela não vai sair dali e entrar na minha mente. Justamente. Fale a sã doutrina. Né? Olha, se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé está na nossa língua. Quer agradar a Deus? Lance a palavra. Né? E aí vai agradar o coração de Deus.
e ele vai se manifestar. Então, não é o que está escrito parado. Olha, quando você liga a televisão, tem as pessoas falando em movimento, papapá. Põe um pause, você vai entender o que vai acontecer logo depois? Não vai. Ele não vai ter movimento, você não vai viver aquele momento de que, né, um filme, você põe um filme e fala assim, vai, de repente, pum, parou, fala assim, oi, mas o filme, e aí, como é que vai ser o final? E o que vai acontecer? Tá entendendo? A palavra do Senhor é a mesma coisa. Tem que deixar ela em movimento, mas para isso, você precisa declarar ela, para ela ter um movimento sobre a tua vida. É ou não é, pastor? É isso aí. Como é que é o Salmo 23? Você falou para a gente falar do... Vai falar mais alguma coisa do Salmo 91? Olha, eu acho que a gente podia depois fazer algo interessante que me soltou muito aqui no coração, e eu creio que é Deus falando. Explica o Salmo 23, porque eu sei que o básico dele, mas depois eu gostaria de fazer algo muito interessante. Você falar um então, salmo, falar um versículo, eu vou falar outro versículo. Só que você fala o versículo 23, do 1, 23, eu vou falar o versículo do 1, do Salmo 91, um casalando no outro. Eu não sei porque Deus quer chegar a esse nível, mas acho que tem então, antes de falar do Salmo 23, eu vou fazer uma propaganda. Quem quiser ouvir um estudo aprofundado sobre o Salmo 23, acesse o Verbo da Vida Lapa. O pastor Francisco fez um estudo falando versículo por versículo e trazendo lições maravilhosas para a gente. Foi uma Tem semana, tanta coisa maravilhosa mesmo. Que teve versículos que ele fez parte A e parte B. Isso. Para não ficar muito longo. Então, procurem. No YouTube, Verbo da Vida Lapa. Se Estudo quiser, sobre o Salmo eu posso 23. até pôr links. Vou ver se eu encontro, eu ponho links, porque eu vou no editar desse vídeo. Eu ponho links. Então vai ficar na telinha. Na telinha não, nos comentários, tá? O Salmo 23, ele é declarado por alguém que tinha consciência de quem era Deus e de quem era ela. É a mesma coisa. Eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Bonito. Então, como servo, eu começo falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, quando fala nada me faltará, é nada. Mas eu prefiro ficar com o tudo que ele é. Esse nada me faltará é ele, é a presença dele na minha vida. Como diz, né, em outro texto, né, buscai primeiramente ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu entender que o Senhor é o tudo que eu preciso, nada me faltará. Porque ele é o meu pastor. Aí o 2 fala, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer, então vamos dizer, eu estou lá naquela caminhada, cansado, tal, ele fala, deita um pouquinho aí, descansa. Mas, Senhor, já já você vai chegar nas águas tranquilas, confia em mim. E você, como um servo obediente, confia no Pai. Vamos lá. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse que versículo que é? Não importa a situação que tiver na minha vida, não é pandemia, não é gafanhoto, não é nada disso. Não é o fato de ter reduzido o salário, até de ter perdido o emprego. Isso mesmo. Não importa a situação que está acontecendo. Porque se faltar comida, vai chegar. Se faltar dinheiro para o transporte, vai chegar. Tudo vai chegar, tudo vai ser suprido. Deus ama todos, A palavra do Senhor diz que Ele supre toda a nossa necessidade. Então,
É só a gente confiar e a gente crer. Isso mesmo. E eu sei disso porque um pastor me ligou, ele toma conta de casa de recuperação de dependentes químicos, tanto uma casa feminina como casa masculina. E a gente tem ajudado eles com roupas, com suprimentos. E ele me ligou e falou assim: bacana, você tem tudo isso para eu pegar na sua casa. Ele falou assim: mas hoje eu estou precisando de farinha. E a gente começou a ajudá-lo com a farinha. Nesse mês ele me ligou de novo e falou assim, né? Olha, acabou de novo a farinha, né? Tal. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim: amor, vamos dar farinha para ele. Fui lá, vi o preço, tudo, o valor, tal. Então tá tudo certo, né? Vamos comprar farinha e vamos ligar para ele ou vamos fazer um jeito dele, né? No fim a gente até combinou, né? A gente preferiu transferir o dinheiro para a conta dele para que ele comprasse lá na cidadezinha onde ele fica, né? Que também não tem o custo de pedágio, de gasolina. Então tudo combinado, vamos fazer o depósito lá, beleza. Passou umas horas e minha esposa me liga e fala: recebemos uma doação em dinheiro para ajudar no trabalho de ação social. E o valor era simplesmente 4 vezes o valor que a gente ia depositar para ele da farinha. Oh. Então é assim, ele supre, chega. Você entendeu? A necessidade ela é suprida. Antes dele pedir para mim, o Senhor já sabia que ele ia me pedir. E antes de eu decidir fazer, o Senhor já providenciou para fazer. Então é assim, ele supre toda a nossa necessidade. E o 5 fala, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui ele não está falando do meu vizinho que não gosta de mim, de um colega de trabalho, não. Isso aqui é uma colocação espiritual. Sim. O nosso inimigo é o nosso adversário. E ele está falando assim: fica tranquilo que você vai vencer essa afronta dele. É isso. É bem simples. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas é aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que guarda seus princípios, aquele que observa a sua palavra, aquele que se deixa ser moldado pela palavra do Senhor. A bondade, a misericórdia dele seguirá você. Como diz na Bíblia, né? As bênçãos nos seguirão, correrão atrás de nós. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Você não precisa correr atrás. Deixa ele vem. E um dia nós vamos habitar com ele. Um dia. Por longos dias quer dizer a eternidade. Isso. Mas vamos fazer a nossa leitura. Sim. Quantos versículos são? Do Salmo 91, que eu não lembro. O Salmo 91 são 16 versículos. Mas eu creio que... Eu só quero também complementar um versículo aqui que eu acho muito interessante, junto com o que você falou no Salmo 23, que aqui fala que é... Olha que interessante, hein? No versículo 10 de 91, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Engraçado, o Salmo 23 fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Olha que interessante. Aqui fala que... Não é para travar não, filho. Vem cá. No versículo 7 de 91, que também tem algo aí no teu, no Salmo 23, diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Engraçado, no Salmo 23 também fala uma coisa assim. No versículo 6, ó: nem peste que ande
na escuridão. Engraçado, não tem, eu falo nem se eu andar no vale da sombra da morte, né? Aqui fala, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você viu como o Salmo 93 e o Salmo 91 andam juntos? Salmo 23 e 91. Salmo 23 e o Salmo 91. Então, o que Deus pediu para dar esse entendimento para a gente poder começar para o encerramento? Você lê o primeiro versículo. O seu quantos versículos tem? 6. Tá. Eu vou até o 6, então. Tá? Mas assim, eu vou intercalar um pelo outro. Então, você começa no versículo 1 e eu logo em seguida, você terminou o 1, você dá uma pausa para eu entrar o 1 também. Entendeu? Começa. Olha que interessante. Salmo 23, versículo 1. Isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 2. Salmo 23, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 2 do 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 3. Versículo 3, Salmo 23. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 3 de Salmo 91. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando você descansa no Senhor, como diz o Salmo 23, no Salmo 91, do mesmo versículo, diz que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos lá, o Salmo, agora vê o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 4 de Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das tuas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Vamos lá. E o 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. 5 de 91. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Está vendo como combina? Como a palavra do Senhor, ela é testemunho. Você percebeu? Salmo 23 e o 91. Ela é testemunho um do outro. Eu acredito que muita gente coloca esses salmos dentro de casa como proteção. Realmente. Sim. Mas vamos entender isso para a gente poder caminhar para o final. Proteção, ela só só acontece quando você declara ela. Não como ela fica num quadro com molduras. É válido, mas tem que haver declaração da palavra para que ela aconteça. Deus, ele se movimenta pela tua palavra, mas uma palavra declarada, não uma palavra guardada, esquecida. Mas lembra-se aquilo que a gente ouviu no Rema, né? Sim.
Eu leio o Salmo 91 alto. Ah, Eu leio com a minha boca. uma boca. Eu escuto com o meu ouvido aquilo que eu estou lendo e Uhum, gero fé no meu coração. no coração. E aí o Palavras são 6, sementes vivas. diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O 6. Então, o 6 meu aqui diz, do Salmo 91, diz: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Como é que está o 7? Não tem 7, O meu tem. só o 6. Então, continua lendo. Vou ler. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Isso é muito interessante falar. Tá entendendo? As pessoas precisam entender o que é ímpio e o que é justo. Mas isso fica para o próximo papo sério. Amém? Amém. Eu quero continuar aqui. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Esse é o versículo do Salmo 91 que explica tudo. Tá ok? No 9 diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Bom, o 9 vamos guardar um pouquinho aqui. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Entenda isso. Quando nós declaramos a palavra do Senhor em voz audível, plantando sementes da palavra de Deus ao plano que está ao teu redor, na tua casa, vai no corredor e prega a palavra. O que é pregar a palavra? Lançar palavra. Pregoar, falar a palavra. Entendeu? No quarto, na cozinha, no banheiro, na sala, você está lançando proteção daquilo que está lançando. Então, se você declarar o Salmo 91, você está jogando palavras de proteção. Vamos lá, continuando. Versículo 11. Porque os seus anjos, os anjos do Senhor, dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. O 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E te livra, né? Não, e o interessante desse versículo é que ele fala assim, é que Deus dará ordem aos seus anjos. Os anjos dele, isso. Então, Deus dará a ordem, não sou eu que vou pedir ao anjo. Isso. Né? A minha conversa é com Deus. Com E Deus. se precisar, ele dará a ordem aos seus anjos para que eu não tropece com meus pés em pedra. Isso mesmo. Eu não... A gente entende que eu não vou chegar, ó, anjo, venha me proteger. Não. Não. O Senhor, aí ele que envia os anjos para nos proteger. Isso é primícia. E quando eu receber a proteção, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Isso. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. É ao Senhor que eu agradeço. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque ele enviou os anjos dele para me proteger. Então é ele que merece toda a honra e toda a glória. Olha, isso a gente vê na Bíblia.
quando o apóstolo, acho que Pedro foi se ajoelhar diante de um anjo, ele falou, não faça isso. Não faça isso. Porque você só se rende diante do Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. Amado, eu vou ler só agora o 15 e o 16, porque ele é muito longo, né? Para também não ficar muito grande. O 15 e o 16, eu aconselharia que todos pudessem ler o Salmo 91. Ele é muito bonito. As suas palavras, ela tem um fundamento muito fortes, né? E quando você vai declarando, conforme você vai declarando, Deus vai se manifestando naquilo que você declarar. Amém? Mas eu quero terminar aqui com o 15 e com o 16. O 15 diz, de Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Engraçado, Deus fala com a gente. Ele vai perguntar algo, ele vai dizer algo e nós vamos responder, né? Olha que bonito, Deus fala com a gente, né? Estarei com ele na angústia. Tudo que vocês passarem de problemas, tudo que nós passamos por situações, fala com Deus. Ele escuta e ele vai responder, né? É isso aí. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Presta atenção. Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai guardar a tua casa, vai guardar os teus passos, vai guardar a tua família, mas você tem que declarar, tem que buscar Ele. Busque Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Incrível que Ele fala assim, ó, eu vou te livrar de todas essas coisas, tá ok? Mas nós temos que conversar com Ele. Como é que eu vou falar algo para o Carlos se eu não ligo o Zoom? Ele não vai descobrir, ele não tem uma bola de cristal. Eu tenho que ligar para ele e falar, Carlos, vamos ter um papo sério. Ele está escutando, está falando e está respondendo da mesma forma comigo. Então, nós temos que ter uma comunicação. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que ter uma comunicação com Ele. Ele precisa escutar uma ligação nossa com Ele. Tá entendendo? É assim que nós temos que ser. É assim que nós pedimos para Deus essa proteção que tanto nós desejamos, para nos livrar de caminhos perniciosos, livrar de setas malignas, livrar até de pessoas que ficam nos atormentando, pessoas que ficam ligando, pessoas que ficam falando mal. Olha, esse tipo de situação nós temos que pedir. Você não pode ser, eu vou trocar na mesma moeda. Não, 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 não. Fala, Pai, Deus, olha, está acontecendo isso, papapá, bibi. Abre com Ele. E Ele vai te responder e Ele vai te livrar. Eu tenho certeza, porque Deus é amor, né? Não é esse, Carlos? O 16 diz assim, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que diz o último versículo. Dar-lhe-ei abundância de dias. Quando você busca o Senhor, Ele aumenta os teus dias. Em o quê? Proteção. Ele aumenta os teus dias na sua salvação. O incrível que no final está falando, eu vou mostrar a você, né, que busca a minha salvação. Essa palavra salvação é o final do papo sério. Romanos 10, 9, 10. Caso senti também no coração de todo o final eu poder falar de Romanos 10, 9, 10. Porque o que é a salvação? Como muitos outros eu tenho dito, né, em outras lives, a salvação é espiritual. Entendam isso.
nós vivemos em dois mundos, tá? Estou falando na parte natural e a parte espiritual. Nós vivemos em dois mundos. Um do mundo é o natural, aquilo que a gente senta, come, está com a esposa, está com os filhos estão na escola, nós estamos no nosso trabalho, vem o suor do nosso trabalho, né? A parte aquisitiva, valores. Então, nós temos, vai no mercado, faz compras, supre a casa. Esse é o natural, o dia a dia. Mas existe o plano espiritual. O que é o plano espiritual? O ser humano, ele é composto por três partes. O corpo tem três... Me ajuda aí, Carlos. Três partes. Tá três certo? partes, tá ok? O corpo, a alma e o espírito. A alma é tudo que a gente pensa, são os sentidos, a gente fala, a gente observa, né, toca, emoções, né? Isso é a alma. Só que é o seguinte, vamos tirar a alma e vamos falar do corpo e do espírito. Por que eu estou tirando a alma? Porque é a alma que liga o espírito e o corpo. A alma seria aquela que eu tomo as minhas decisões. Então, a alma é que comanda um dos termos. Então, por exemplo, a alma pode se alinhar ao espírito e a alma pode se alinhar ao corpo. Então, nós somos um ser trino. Muito quando a bem. alma se alinha ao corpo, nós vivemos um ser carnal. E quando a Carnal, alma se natural. alinha ao espírito, Isso, nós somos um ser espiritual. espiritual. E lembrando que nós somos um espírito que habitamos um corpo e possuímos Isso, uma alma. justamente. Então, aí é o ministro Carlos Loureiro. Deixa uma coisa para vocês. Então, assim, o que é a parte espiritual? É uma vida que Deus nos propôs desde o início. Quando entrou o pecado, separou a vida de Deus com a vida do homem. Ou tem um pecado no meio. Então, assim, a alma, quando ela entendeu, depois de uma certa idade, nós reconhecemos o pecado. Foi aí que nós nos desligamos de Deus. Então, assim, o que o Salmo 91, 16 está dizendo sobre, no finalzinho, e lhe mostrarei a minha salvação. Vou explicar agora o que é salvação. Salvação é você trazer o teu espírito que foi desligado das coisas de Deus, da natureza de Deus, pelo pecado. Então, quando a gente pega o espírito para ligar de novo a uma vida santa, existe uma forma. E essa forma é a salvação. Como? Como que eu ligo a minha vida para Deus de volta? Como é que eu faço isso? Existe uma passagem na Bíblia que diz, em Romanos 10, 9, 10, que quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, crendo no coração, pedindo perdão pelos nossos pecados e crer do coração mesmo, confessando com a boca de que Deus ressuscitou Jesus da cruz e ele está vivo, nós trazemos o nosso espírito ligado de novo ao Espírito de Deus. Então, a salvação não é da alma e não é do corpo. É a salvação do espírito. Vai estar ligando de novo ao primeiro plano de Deus. Em João 1,12 diz, aqueles que confessaram e creram em Jesus, confessaram Jesus e creram em Jesus pela confissão, Deus os testifica como filho. Deus reconhece como filho dele. Então, assim, nem todo mundo é filho de Deus.
Isso demonstra que nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Deus não compactua, ele não faz elo com o pecado. Então, quando nós confessamos Jesus, nós trazemos o nosso espírito para a salvação e liga de novo na tomada, né, do DNA de Deus. Essa é a passagem quando fala assim: dar-lhe-ei abundância de dias. Estão entendendo? Abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando nós confessamos a Jesus, além de toda palavra de proteção, toda palavra de livramento, toda palavra que se manifesta ao nosso respeito, se demonstra para nós, Deus se demonstra para nós, nós voltamos ao primeiro plano de Deus, aos princípios primários de Deus, né? Voltando ao que Deus tanto deseja, que todos sejam salvos, essa é a salvação, entendeu? Aí tudo aquilo que nós estamos conversando hoje é manifestado de uma forma diferente. Como? Agora eu entendi. Porque o Espírito Santo entra dentro de você, você se torna uma nova criatura e ele fala diretamente com você. Essa é a comunhão da salvação, é a salvação. Deus se comunica com você de tal forma, que, nossa, de onde vem essa voz? Parece que você escutou, mas de onde vem essa voz? Vem de dentro. É Deus se comunicando com você. E o privilégio, amado, é que ele nos chama de filho. E outra, ele nos chama pelo nome. Deus falando, Márcio, não vai por aqui não. Márcio, vai por ali. Carlos, olha, faz isso. É ou não é? Isso é nosso querido papai do céu. Não, e no versículo 11, né? No versículo 11, ele mostra a nossa recompensa, né? Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Isso aqui é a versão King James. Olha só. Jamais será decepcionado. O Senhor nunca nos decepcionará. Nunca. Incrível que Deus não fala de religião, amado. Ele não fala de religião, não fala de pessoas, não fala de qualquer outro tipo de situação que vier se levantar. Hoje nós estamos com tantos problemas para se preocupar. Eu não me preocupo. Eu só tenho como fala? Prudência, certo? Eu tenho que ser prudente no que eu falo, eu tenho que ser prudente no que eu ajo, eu tenho que ser prudente em muitas coisas. Isso não tira a minha fé. Ele acrescenta e melhora, né? Então, assim, tá dado aí o recado. É isso aí. E o nosso próximo papo sério, nós vamos falar sobre o novo normal. É um termo que está sendo usado aí, né? Novo normal. Muita gente está falando, né? Grandes Tem pastores. alguma coisa a ver com Deus, o novo normal? Tem muito a ver. Muito a ver. Desde então não percam o próximo papo sério. Breve, pode ser essa semana ainda. Não, a próxima semana. Breve. Isso aí. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Olha, eu quero agradecer. Vamos fazer uma oração? Pratiquem a palavra. Pratiquem a palavra. Então, nós vamos fazer uma oração instruindo, já que a gente falou no Salmo 91, nós vamos fazer uma oração orando o Salmo 91. Amém. Vamos lá, pastor, você ora, eu vou concordando, amém? Amém, deixa eu só colocar aqui. Obrigado, papai. Recebam, gente, recebam. Eu abri em Romanos, deixa eu colocar de novo no 91.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro, Senhor Jesus, para todos aqueles que estão assistindo, Senhor, que habitam, Senhor Jesus amado, Amém, Pai. na tua, Senhor, todo aquele que vive na tua habitação, Pai, que o Senhor que é o Altíssimo, Senhor, todo aquele que descansa a tua sombra, Pai, que é todo poderoso, desfrutará, Pai, sempre da sua proteção, Senhor. Amém, Pai. Ó Pai, sobre o Senhor, Pai, o Senhor declarará, Senhor, Pai, ele declarará, Senhor, que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Amém, Pai. E aquele que tem, Senhor Jesus amado, colocado o seu depósito, Senhor Jesus, em ti, Pai, Amém, Pai. terá toda a confiança, Senhor. Amém, Pai. E o Senhor, Pai, livrará, Senhor, do laço do passarinheiro, Pai, e da peste perniciosa, Senhor, todos aqueles que confiam em ti. Amém, Pai. Porque o Senhor cobrirá, Senhor, com as suas penas, Senhor Jesus. E debaixo das suas asas, Senhor, protegerá todos aqueles que te buscam, Senhor. Amém, Pai. Aqueles que se refugiam em ti, Pai. E a tua felicidade, fidelidade, Senhor, é proteção, é escudo, Senhor, é uma armadura em volta dessas pessoas, Pai. Amém, Pai. Aquele, Senhor Jesus, que está se refugiando em ti, Senhor. Não teme nada, Senhor, não teme nenhum terror da noite, Senhor Jesus. Nenhuma seta, Senhor Jesus, do inimigo, Senhor. Seja ela de dia, seja ela de noite, Pai. Amém, Pai. Não teme nenhuma peste, Senhor, que pode se mover, ó Pai, nas trevas, Senhor Jesus. Amém, Pai. E nem o demônio, Senhor, que possa estar devastando ao meio-dia, Senhor. Sim, papai. Aquele que confia em ti, Senhor, pode caminhar tranquilo, Senhor, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Amém. E não serás atingido, papai. Eu creio nisso, Pai. E com os seus próprios olhos, confie em Deus, que você contemplará a retribuição que o Senhor fará. Amém, Pai. Você contemplará a retribuição que Deus fará aos ímpios, porque ele vai estender uma mesa perante os teus inimigos. Amém. E você verá a sua salvação. Amém, Pai. Confia, creia que o Senhor é o teu refúgio e faça do Altíssimo a tua morada. Amém, Pai. Porque assim nenhum mal te alcançará, Amém. desgraça alguma chegará à tua casa, ao teu Amém. lar, ao teu trabalho, aos teus filhos. Porque se você clamar ao Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos. Sim, papai. E dará ordem ao teu respeito para que eles te guardem em todos os teus caminhos, não é em alguns, é em todos os teus caminhos. Amém, Pai. E com as mãos eles te sustentarão. Se você tiver com as suas pernas fracas, com o seu fôlego desfalecido, eles te sustentarão. Amém, Pai. Para que você jamais tropece em alguma pedra. Amém, Pai. Você vai pisar sobre o leão, sobre a áspide, sobre a víbora. Isso, Pai. Tudo o que vier diante de ti, que lhe causará mal, você vai passar por cima. Amém, eu creio nisso. E ele faz isso porque você o ama. Isso. E ele vai te resgatar, ele vai te proteger. Sim, papai. Pois ele conhece o teu nome. Amém, Pai. E sempre que você clamar pelo seu nome, ele vai te responder. Ele mesmo diz, hei de responder. Ele estará sempre contigo nos momentos mais difíceis. E quando enfrentar tribulações, ele o resgatará e fará que você veja, que você seja devidamente honrado. Amém, Pai. Ele o contemplará com vida longa e lhe revelará a sua salvação. Amém. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, louvado seja o santo nome, Pai. Nesse momento de oração e clamor pelas tuas palavras, Pai. Obrigado por esse momento de papo sério, Pai.
momento no qual a tua palavra está sendo manifestada neste momento, Pai. Pai, a tua palavra fala que a tua palavra, ela não passa. Podes passar o céu e a terra, mas a tua palavra nunca passará. Nesse momento, Pai, eu quero desejar para todas as famílias, tanto o dia de hoje como o dia daqui em diante, Pai. Proteja todas as casas, Pai, guardando todas as portas e todas as janelas, Pai. Todos aqueles que em ti crê, Pai, que pela tua palavra e manifesto, Pai, eu lanço agora em cada casa, em cada estabelecimento, nos hospitais, em cada rua e estradas, carros, seja onde for, que a tua palavra seja lançada de poder e manifesto, Pai, curando pessoas, trazendo entendimento das palavras, Pai, trazendo um entendimento da real verdade que o Senhor nos instrui em dizer, Pai. E essas pessoas sejam ricamente tocadas por esses ensinos, Pai. Eu louvo e agradeço por esses momentos, Pai. Que as pessoas que escutarem esses ensinos, Pai, eles não venham escutar no natural, mas venham ser tocadas pelo sobrenatural. E toda palavra, Pai, manifesta dentro dela pelo ouvir, Pai, guardando no coração, vier a testificar a salvação, que elas sejam ricamente abençoadas pela tua palavra, e elas sejam mudadas e modificadas de dentro para fora. Eu louvo e agradeço por todas as vidas que escutam isso, Pai. E que um dia, Pai, a tua palavra diz que todos merecem a salvação. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus, Pai. E eu creio nesta palavra. O dia é hoje, é agora, porque eu creio que o Senhor está aqui, está entre nossas palavras e nosso crer. Em nome de Cristo Jesus, eu louvo e agradeço, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Esse é meu pedido. Amado, muito obrigado. Até o próximo Papo Sério. E eu quero literalmente agradecer, viu? Pela tua amizade e por É bom poder falar do Senhor sempre. É uma delícia. Muito bom. Deus abençoe, hein? É bom porque a gente fez Rema, né? Eu aconselharia todo mundo buscar o entendimento sobre a escola Rema. Vale a pena. Não é um tempo perdido. É um investimento maravilhoso. É um investimento que são de professores que vêm de todo o canto do Brasil, né? Vêm, largam suas famílias, vêm para ensinar algo da parte de Deus poderoso, sabe? A prática da palavra, a prática da fé, né? É teologia, é mais do que teologia, é a prática, é rema da palavra, né? Não desmerecendo a teologia, mas é um acréscimo sobre o que a Bíblia diz, né? Então, eu aconselharia vocês... E venha, né? Venha conhecer quem você é em Cristo. Venha conhecer o caráter de Cristo. Nossa, tem tanta matéria que mudou a minha vida. Vou contar um segredinho, vou ficar entre nós aqui, mas muita gente vai saber, hein? Eu era solteiro quando eu fiz o Rema. O Carlinhos aí sabe o que aconteceu na minha vida depois que eu me formei, né, Carlos? Eu casei. Não é por causa disso, né? Mas a minha vida mudou completamente com o Rema, sabe? Tem um outro entendimento. Valeu a pena. Olha, não Sabe por que mudou? Por quê? Porque quem faz o Rema e não põe em prática é igual uma Bíblia que fica aberta e nunca é lida. Porque isso não adianta nada eu passar 2 anos estudando e não colocar em prática. Isso mesmo. E a palavra Rema fala sobre... Quando a gente põe em prática a palavra do Senhor, aí ela traz transformação. É Rema. A palavra Rema é a prática da palavra, né? A manifestação da palavra quando você pratica ela. Isso chama-se Rema. Então, existe essa escola bíblica, né? Centro de Treinamento Bíblico Rema. Vale a pena, busque saber sobre isso. E não desista.
O inimigo vai fazer de tudo para você desistir e não fazer. Mas você sabe por que ele vai falar para você não fazer? Porque ele não quer que você saiba das verdades. Simples assim. Mas é muito bom saber da verdade e enfrentar as situações com uma arma perfeita, que é a espada, e a espada em prática, que é a palavra do Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a Beijo para todos. você. Amados, amo vocês, viu? Amém. Até o próximo, querido. Amém, amém. Até o próximo. Até. Com os carecas. Os carecas, hein? Com os carecas. Márcio e Carlos. Tchau, tchau, querido.